um prazer estar aqui com vocês, falando um pouco sobre inovação corporativa, governança e um pouco de ventures também. A ideia hoje é complementar um pouco a fala do Hugo. Não sei se o Hugo já foi, acho que não está aí. Complementar um pouco a fala do Hugo, que trouxe essa ideia mais macro de... Ah, tá ali. Ei, Hugo! De visão de mercado, de como a gente olha para essas soluções e trazer um pouco para a realidade corporativa. Falando um pouco da importância desse tema, o que a gente percebe quando a gente começa a olhar para as organizações mais relevantes do mundo, aquelas que estão ali na lista das 500 maiores organizações, a gente vê que o tempo médio de vida que elas ficavam na lista dessas 500 maiores, na década de 60, era ali da ordem de 60 anos. Hoje a gente vê que esse tempo ele vem só reduzindo e que a gente está ali na ordem dos 15 a 20 anos. O que eu quero dizer com isso? Que poucas são as organizações que hoje têm conseguido se reinventar rápido o suficiente para continuarem relevantes e, ao mesmo tempo, muitas são as novas organizações que têm surgido e que têm conseguido trazer soluções realmente exponenciais e alcançado esse posicionamento de mais relevantes do mundo numa velocidade que antes a gente não conseguia visualizar. A Deloitte realizou uma pesquisa com essas organizações mais relevantes da atualidade para entender um pouco como os líderes têm pensado em relação à inovação, transformação digital como um todo. E 94% deles disseram que inovação está entre os principais objetivos estratégicos da empresa. Então, quando a gente olha em teoria, na estratégia corporativa, a inovação ela está sempre sendo parte dos movimentos que as empresas têm feito. Porém, 68% deles e 50% dos CEOs apenas percebem um link claro entre essas inovações e a rentabilidade do negócio. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, apesar de existir um consenso em relação à vontade de inovar, poucos são aqueles, ou metade são aqueles, que realmente, de fato, entendem que inovação necessariamente pressupõe resultado econômico. Se eu não gero resultado econômico, eu não estou falando de uma inovação, eu estou falando de uma invenção. Claro que tipos diferentes de inovação, eles vão ter materialização de resultado em momentos diferentes, e eu vou falar um pouco sobre isso também, mas, em última instância, a inovação sempre vai pressupor a existência de um resultado econômico tangível para uma corporação. E só 15% deles, o que é mais preocupante ainda, entendem que é necessário mudar drasticamente as habilidades das pessoas que trabalham nessa organização para conseguirem entregar inovação. Ei, Gabi! Então, no fundo, o que a gente está falando é, apesar da gente ter uma clareza de que é necessário inovar em termos de estratégia, a gente não tem tanta visibilidade do conceito de inovação e muito menos de que isso significa mudar os skills que as pessoas têm para conseguir entregar isso de maneira sustentável. No fundo, o que a gente está falando é que quando a gente quer buscar essa ideia de inovação corporativa, a gente está falando de estratégia, né, de uma visão clara de futuro, uma definição clara de sucesso, metodologia e talentos. E é um pouco sobre isso que eu vou falar aqui hoje com vocês. Para entrar no pilar de estratégia, que é o primeiro pilar, né, para a inovação, a gente precisa entender um pouco por que isso é tão relevante hoje, mais relevante do que costumava ser no passado. E um dos principais motivos que a gente tem para ser tão relevante a inovação hoje é o que a gente chama de tecnologias exponenciais. As tecnologias exponenciais, via de regra, elas podem ser caracterizadas por 6 Ds. Né? Elas surgem da digitalização de alguma coisa que era física, que vai para o ambiente digital. No início, ela tem uma performance pior do que a tecnologia em vigor. E a gente acaba tendo que, muitas vezes, deixando de dar a importância que ela tem. E ela vai crescendo a um ritmo que, em um dado momento, ela começa a ser muito melhor do que a minha tecnologia atual. A partir desse ponto, a gente fala que eu gerei uma disrupção, né? Eu transformo de maneira exponencial a performance daquela nova tecnologia e torno obsoleta a forma anterior de fazer as coisas. Isso me acaba gerando uma desmaterialização do ambiente que eu tenho, porque eu paro de ter ativos físicos para ter ativos digitais que vão propor aquele valor, que vai gerar uma desmonetização, porque a cada item adicional, como eu estou falando de uma solução que ela é baseada num ativo digital, o meu custo marginal ele vai tender a zero e eu chego, por consequência, a uma democratização do acesso. Um exemplo real que vocês têm disso é o próprio telefone que está aí na mão de vocês, né? Se vocês pensarem, eu tinha uma câmera analógica que tirava fotos em filme. Eu precisava comprar a câmera, eu precisava comprar o filme, eu precisava revelar as fotos.
A cada foto adicional que eu tirasse, eu precisava do custo do filme, da depreciação dessa câmera e do custo da revelação daquela foto em papel. Se eu tirasse 1000 fotos, eu pagaria esse custo 1000 vezes. Quando eu tenho uma tecnologia exponencial, que é a câmera digital acontecendo, eu compro aquele dispositivo, que é o da câmera, eu desmaterializo, porque ao invés de eu precisar da câmera, do papel, do filme, etc., eu posso usar só o meu celular para fazer aquilo, e ele ainda tem N outras funções além da foto. E para cada foto adicional que eu tiro, não faz diferença se eu tiro 2 fotos ou 50.000 fotos. O custo marginal a cada nova foto, ele tende a 0. Então, essa é a lógica de qualquer negócio que é exponencial. E empresas que surgiram baseadas nessa premissa de o produto que eu tenho, a solução que eu tenho, os ativos que eu tenho, eles são digitais e não físicos, a cada novo cliente que eu tenho independe do meu custo fixo para crescer. Então, se você pegar qualquer plataforma, das mais simples, vamos pegar um Uber, eu tenho o custo do desenvolvimento do aplicativo. Se eu tenho 5 motoristas e 5 passageiros, ou 500 milhões de motoristas, ou 500 milhões de passageiros, o meu aplicativo é o mesmo. Então, o meu custo marginal a cada cliente novo que eu adquiro, ele tende a 0. O meu custo fixo se mantém constante. Logo, o meu resultado ele tende a ser exponencial. E as organizações exponenciais surgiram dentro desse conceito de desenvolvimento de soluções. E por isso que a gente acaba tendo uma mudança muito grande quando a gente fala de estratégia corporativamente. Por quê? Porque quando eu falo de uma democratização, eu falo que um custo marginal que tende a 0, ele tende a democratizar o acesso àquela solução para qualquer pessoa na população. Eu deixo de dizer que eu tenho uma competição que é muito pautada no meu concorrente direto, na indústria que eu atuo, etc. E eu começo a falar de uma competição que ela pode acontecer em qualquer lugar. Qualquer empreendedor que tem acesso à capital e à informação que a democratização vai trazer para ele, ele consegue, de alguma maneira, reinventar o valor que eu estou criando para a sociedade, a solução que eu estou criando para a sociedade, muito mais que só o próprio produto ou serviço que eu estou fornecendo. E aí, quando a gente começa a olhar para dentro das nossas empresas, apesar da gente viver nesse ambiente de tecnologias exponenciais, de soluções diferentes, de organizações exponenciais, e até mesmo de descentralização de algumas coisas, a gente vê que mais de 80% das organizações ainda utilizam SWOT como uma maneira de fazer planejamento estratégico. E ela não só é a forma mais utilizada, como é a menos abandonada de fazer planejamento. E SWOT é assim como as 5 forças de Potter, é um conteúdo de planejamento estratégico e foi desenvolvido na década de 70. Então, a gente está falando que toda a lógica de como eu penso o planejamento estratégico, ela é pautada numa competição dentro de indústria, num foco em barreiras de entrada, num foco em oportunidades, ameaças, muito pautado em um ambiente de negócios que é completamente diferente do ambiente de negócios que a gente vive hoje. Então, não estou dizendo que a gente não deveria usar SWOT. O que eu estou dizendo talvez a gente precise de um SWOT 4.0, a gente precise de uma versão nova do planejamento estratégico que traga, junto com toda essa ideia de como eu vejo o meu ambiente competitivo, a colaboração, a cocriação, os ativos digitais, as tecnologias exponenciais. Outros itens, a inovação aberta, que hoje são tão relevantes no ambiente de negócios e que muitas vezes a gente nem sequer considera dentro de um paradigma de SWOT. E o que isso acarreta no fim das contas, né? Essa falta de entendimento em relação à inovação de fato, esse um pouco de modismo em relação à inovação que a gente tem visto, né? A inovação virou agora quase bala de prata de salvação das empresas. E um pouco da falta de profundidade que o Hugo falou, na hora de se implementar as soluções, isso acaba gerando alguns problemas. A gente não consegue entregar inovações com sucesso dentro das organizações, a gente não consegue colocar o cliente no centro, a gente começa a inovar pelo que a gente acha que tem que melhorar, pelo que a gente pensa que tem que mudar de um produto ou um serviço, e não por aquilo que a sociedade está pedindo ou esperando da gente como valor. A gente, por termos recursos limitados, e se a gente não souber priorizar, a gente pode desenvolver coisas que não são as mais relevantes para a gente. E faltam dados e conhecimento baseados nesses dados para a gente poder tomar decisão. A gente até tem um volume grande de dados, mas são dados de pouca qualidade, são dados são dados que a gente não consegue entregar valor a partir daqueles dados. E o que a gente tem como consequência é um desperdício corporativo muito grande em relação a investimentos para inovação, perda de vantagem competitiva e perda de credibilidade para a inovação em si, né? Parece que é o culto da galera do post-it que não consegue entregar ali valor nenhum para a empresa no fim da conta. E aí a gente acaba não tendo
reinvestimentos, não tendo uma valorização do papel que a inovação deveria ter dentro da corporação.